Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, com a aula 2, vamos falar um pouco aí sobre classificação dos nutrientes e o outro assunto, nutrição nos diferentes ciclos da vida. Eu vou fazer em forma de trabalho, tá, com vocês. Então vamos lá, venham comigo. Leis da alimentação. Uma alimentação saudável, Nós temos algumas leis. Leis da quantidade. A alimentação, ela deve atender às nossas necessidades, de cada nutriente e exigências energéticas do nosso organismo, Lei da qualidade. A alimentação deve ser completa em sua composição, com a presença de todos os grupos alimentares. Eu tenho que ter no meu prato proteínas, carboidratos, eu tenho que ter lipídios, eu tenho que ter fontes de fibras, tá? Minerais, ok? Lei da harmonia. Tudo tem que ser proporcional, tá? Para que o meu organismo possa aproveitar, de todos os grupos alimentares. Lei da adequação. A alimentação deve ser adequada à sua finalidade, para cada ciclo de vida ou situação fisiológica individual. Lei da adequação. Exemplo: paciente obeso precisa de dieta. Então, a gente vai usar a lei da quantidade, a lei da qualidade, a lei da harmonia, juntamente com a lei da adequação, para montar, a gente não, o nutricionista, para montar um plano alimentar que contém ali todos os grupos alimentares na quantidade, na qualidade correta, e de forma harmônica. Tudo isso adequado para a necessidade do paciente, que agora é perder peso, tá? A correta combinação dos nutrientes dos alimentos fornecerá os nutrientes necessários para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento e a manutenção da nossa saúde em todos os ciclos da nossa vida, desde a infância até, o nosso envelhecimento. E aí, mais uma vez, consumir frutas, verduras, cereais integrais, dar preferência a óleos vegetais, a legumes, leites, queijos, ovos, carnes magras que são saudáveis. Sempre ali fazer consumo, dos alimentos que são naturais, evitar alimentos processados, alimentos embutidos. Professor, o que é isso? Presunto, linguiças, salsichas, tá? Enlatados. E aí nós temos as funções dos alimentos, Nós temos alimentos que são energéticos, que eles servem ali para dar energia, ao nosso organismo para que a gente consiga desempenhar as nossas atividades de vida diária, São alimentos que fornecem ao nosso corpo toda a energia de que precisamos para desempenhar nossas atividades diárias. Exemplo, carboidratos e lipídios, por exemplo, o pão e o leite. O pão é carboidrato, o leite é lipídio. Aí nós temos alimentos que são, das fontes desses energéticos, cereais e derivados. E aí a gente tem arroz, milho, farinha, feculentos, féculas, batatas, inhames, mandioca, açúcares e derivados, doce, melado, mel, rapadura, óleos, óleos de soja. Lembra lá que eu falei para vocês, para a gente dar preferência aos óleos vegetais, Óleos de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Gorduras, dá preferência para as banhas, manteigas, margarinas. E aí nós temos alimentos que são construtores, são aqueles alimentos ricos em proteínas, que os atletas, eles costumam ter uma alimentação rica em proteínas para ajudar na construção ali da sua massa muscular magra, tá? São alimentos ricos em proteínas que podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Eles ajudam a construir
e reconstruir o organismo, né? As proteínas são formadoras de tecidos musculares, tecido ósseo da nossa pele, tá? Formam hormônios, enzimas, os nossos anticorpos, que são as nossas células de defesa. E aí nós temos a fonte, né, desses alimentos construtores. Nós temos os leites, os derivados, né, queijo, coalhada, iogurte, ovos, carnes magras como a carne de boi, carne de aves, de peixe, leguminosas como feijão, fava, soja, amendoins. Tem os alimentos que são reguladores, né? São fontes de vitaminas e de fibras, né? Sais minerais, fibras. São alimentos que regulam o funcionamento do nosso organismo e dão resistência contra doenças. Eles fazem ali a manutenção das células do nosso sistema nervoso, da nossa pele, dos nossos ossos, do nosso coração, né? Que dependem aí desses nutrientes, né? Como as vitaminas e os sais minerais. Fontes: hortaliças como alface, chuchu, pepino, tomate. As frutas, nós temos banana, laranja, manga, caju, cajá e diversas outras que são fontes de vitaminas, minerais e fibras. A alimentação ela precisa ser o que? Equilibrada. Como nós falamos no início, ela precisa ter um pouco, né, de cada grupo, né? Precisa ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, de lipídios, de fontes de fibras, minerais, vitaminas. É necessário ter todos os nutrientes essenciais para o nosso organismo, né? Para incluí-los ali, né? Todos esses alimentos na nossa refeição. E aí nós temos o que? Fontes de carboidratos, pães, cereais, tubérculos, raízes, que são o arroz, o pão, os biscoitos, as massas, as batatas, farinhas em geral. Temos fontes de vitaminas, minerais e fibras, que são as frutas, fontes de vitaminas, minerais e fibras, as verduras e os legumes. Temos as leguminosas, feijão, lentilha, soja, leites e derivados são fontes aí de proteínas e minerais, leite, iogurte, queijos magros. Continuando em proteínas, temos peixes, carnes, aves, ovos, óleos e gorduras, fontes riquíssimas de lipídio, açúcares e doces, fontes de carboidrato. E todos esses alimentos bem organizadinhos, né, de acordo lá com a lei da quantidade, né, da harmonia e até da adaptação em alguns casos, precisam estar, né, de forma ali juntos, de acordo com essas leis, eles formam a nossa alimentação saudável, equilibrada. O que são alimentos? Alimentos são todas as fontes que, introduzidas no organismo, transformada e aproveitada, fornecem material para o crescimento e a reparação dos nossos tecidos, né? Fornecem calor e fornecem energia para o trabalho do nosso corpo. Na nutrição, nós temos uma pirâmide alimentar, que ela é um instrumento, né, numa forma ali de gráfico, em pirâmide, que vai orientar a população quanto uma alimentação saudável, né, o que uma alimentação saudável precisa ter. Ela foi criada em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, e desde então é uma das ferramentas de educação nutricional mais utilizadas para a prática clínica. E aqui nós temos, né, a pirâmide. Essa pirâmide nós temos aqui algumas informações relacionadas aos alimentos que nós devemos consumir e a quantidade desses alimentos de acordo, né, com os grupos alimentares e com as leis que eu falei para vocês, a lei da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adaptação, tá?
na base aqui da pirâmide, nós temos os líquidos, né? E temos os líquidos. E nós devemos ingerir aí no mínimo, né, de 2 a 3 litros de água por dia, né? Água, isso, né, referente à quantidade de água. E também fazer ingestas de líquidos, tá? Associada à prática de atividade física, né? Aqui nós temos os alimentos que nós chamamos de alimentos energéticos, né? A base ali de carboidratos, né? Que a gente tem os pães, as massas, o arroz, né? Nessa fileira aqui, nós temos os alimentos que nós chamamos de reguladores, que são a base de frutas, né, de verduras, de leguminosas, oleaginosas, tá? Aqui nós temos o que? Os construtores, que são a base de proteína, de lipídios também, a gente tem leite, queijos aqui nessa classe, tá? E aqui os alimentos que devem ser consumidos com menos frequência, tá certo? Que são aqueles alimentos que nós denominamos de energéticos extras, onde a gente tem aqui os óleos e as gorduras e aqui, né, doces e açúcares, tá? Então essa é a ordem que nós devemos nos alimentar, né, com relação às quantidades, à qualidade dos alimentos, tá? Na pirâmide de alimentos, cada divisão apresenta um grupo de alimentos e, né, ela nos orienta, porque quanto mais no topo da pirâmide ou no topo, menor deve ser o consumo daquele grupo. Tipo aqui, ó, tá no topo da pirâmide, então o nosso consumo deve ser mínimo, tá? Desse tipo aqui de alimentos. Classificação dos nutrientes. O que são nutrientes? Nutrientes são substâncias utilizadas pelo metabolismo do organismo, né, que são essenciais ali para o funcionamento do nosso corpo humano. Os alimentos contêm nutrientes que o organismo não consegue sintetizar, ou seja, que nós não conseguimos produzir. Assim como o organismo humano adquire os nutrientes, né, através da alimentação. Se nós não produzimos esses nutrientes, nós temos que absorvê-los de alguma forma. E nós fazemos o que? A ingestão desses nutrientes por meio da alimentação. E aí nós temos, né, os nutrientes, hidratos de carbono, né, ou carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, minerais e água, muita água. E aí a gente tem macronutrientes e micronutrientes e a gente vai entender um pouquinho deles agora, né? Os macronutrientes são os componentes da alimentação, né, que são fundamentais ali para o nosso organismo, né? Para os animais, os principais nutrientes são proteínas, lipídios e carboidratos, ou seja, nós precisamos ter na nossa alimentação proteínas, lipídios e carboidratos, tá? Que são aí macronutrientes necessários, né, para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento e a manutenção da nossa vida. E os micronutrientes? Os micronutrientes ou oligoelementos são nutrientes necessários à manutenção de algum organismo, como no caso do cromo, né, para o corpo humano, necessários em quantidades extremamente pequenas, né, e também necessidades pode ser também de alguns metais, né, para as plantas, no caso. Nosso organismo ele pode ou não sintetizar ou sintetizar em pouca quantidade esses micronutrientes. E aí vocês estão vendo aqui esses medicamentozinhos aqui, né? Rapidinho. Então, os atletas, para maximizar, né,
o potencial deles, o que eles fazem? Eles mandam manipular, né? Claro, sempre com orientação médica, alguns micronutrientes para que eles façam ingestão desses micronutrientes por via de cápsula, né? De pozinho, para ajudar ali, juntamente com a alimentação, a potencializar as atividades de vida diária dele. Por exemplo, um fisiculturista ele precisa de macro e micronutrientes em quantidades adequadas, né? Para conferir a ele o quê? Construção de massa muscular magra, força, né? E aí, alguns são ingeridos por meio da alimentação e outros são ingeridos por meio de fórmulas medicamentosas, tá bom? Como é o caso de alguns minerais, de algumas vitaminas, tá? Vitamina D, por exemplo. Um exemplo de vitamina que a gente toma aí com frequência, né? Vitamina D, cálcio, que é um mineral, tá bom? Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou explicar no mural como que vai funcionar o trabalho de vocês sobre a nutrição nos ciclos da vida.